Olá, amigos e amigas da comunidade Paz e Bem e da Pós-TV 247. 18 de janeiro, reiniciamos aí uma semana, e uma semana que começa com mais esperança. Somos abraçados no Brasil pela chegada, graças à competência técnica de tantos profissionais da saúde, como os profissionais do Instituto Butantan, da Fiocruz, e tantas também que se dedicaram durante toda esta pandemia, que nós estamos ainda passando por ela e passaremos por um longo caminho nela, a defender, a cuidar da vida, a nos informar com a ciência e com o compromisso de termos informação com o critério da ciência e não do achismo e não da pós-verdade que vem engolindo o nosso povo. E quando a gente pensa em pandemia e na chegada da vacina, que foi também, teve a simbólica vacina, primeira vacina dada a Mônica Calazans, uma enfermeira negra aqui de Itaquera, da Zona Leste, e também teve outras pessoas que foram vacinadas, a Vanusa Caimbé, lá de Guarulhos, da aldeia multiétnica dos Caimbés, que tem um trabalho muito bonito de preservação da casa comum e também de luta e resistência pelo seu povo, pela sua história. Quando a gente compara vacina e pandemia, a gente está vivendo um cenário bem grave de medo da garantia da universalização da pandemia, da vacina para todas as pessoas. E ao mesmo tempo que nós temos o risco de não termos vacina para todas as pessoas. E quando a gente pensa que para todas as pessoas nós estamos falando dos mais pobres, o mesmo ocorre quando a gente pensa na relação do emprego para todos nessa sociedade capitalista. Nós não temos emprego para todos, e isso não vem da pandemia, isso se aprofunda pela pandemia, mas por uma decisão política, econômica das grandes elites de não garantir emprego para todos. É uma sociedade que possui isso que muito tem sido falado nesses últimos anos no Brasil, uma marca daquilo que a gente chama de racismo ambiental. São territórios, são pessoas que não têm direito a uma vacina, por exemplo, a uma moradia digna, a um trabalho, a uma renda. E vacina para todas as pessoas, é isso que nós queremos. Vacinas para todas as pessoas. Nós queremos também trabalho, renda para todas as pessoas. Então, nutrir a nossa espiritualidade para essas grandes bandeiras e lutas que nós teremos no próximo período é fundamental, né? Mesmo que nós podemos pensar que há um acordo político que essa pandemia gerou de que a barbárie e o negacionismo versus é, a, a ciência, nós teremos ainda uma lógica que implica o racismo ambiental nos nossos territórios. Não vai chegar para as pessoas na grande imprensa quando os mais pobres não terem acesso, quando faltar vacina por irresponsabilidades do poder público. E aí, o poder público na esfera do executivo, do legislativo, presidência, governantes, prefeitos. Né? Nós estamos falando de um grande desafio que nós temos aí para construir. E quando eu ia pensando nesse encontro da vacina e renda para todos, a grande bandeira que nós temos que defender, eu também começava a costurar um pouco da interpretação, de entender um pouco disso que é o racismo ambiental, né? Calcula-se às vezes o impacto ambiental numa área de preservação para construir uma rodovia, mas não calcula-se o impacto ocorre na vida das pessoas em viverem dentro das favelas. Por exemplo, como a gente viu aí com o próprio Enem, que nós tivemos neste domingo, os jovens das periferias foram descartados do processo seletivo, porque eles não tiveram internet para estudar durante o ano passado nas suas casas. E agora você tem um processo seletivo que fala que é para todos, mas não tem acesso. A gente precisa, então, combater essa invisibilização dos mais pobres. Isso que a gente chama de criminalização dos mais pobres, que podemos chamar de racismo ambiental, mas o que é isso? É invisibilizar o direito ao trabalho, ao direito à renda, né? Nós precisamos virar a chave para começar a comunicar com mais clareza, com mais nitidez,
com mais profundidade o que é justiça econômica. Garantir justiça econômica, que é garantir uma vida para todos com dignidade. O emprego para todos, né? Garantir uma renda básica para todos, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo agora, vejam o auxílio emergencial que foi cortado, começamos janeiro sem nada, é como se você tem um ano onde o governo fala, nós estamos aqui com vocês, vamos garantir o seu direito, e do nada ele fala, se virem, se virem. Onde você vai arranjar R$ 600, você não se vire. E isso ocorre uma grande barbárie do nosso tecido, que parte desse lugar que nós falamos, como nós vamos conversar com as pessoas para derrubar este governo? Como nós vamos, na verdade, garantir qualidade para essas pessoas de vida, para que elas consigam pensar em quem elas querem governando? Porque, na verdade, elas não têm comida, elas não têm a garantia da comida na mesa, a garantia de uma renda para pagar as suas contas. E ao pensarmos em tudo isso, de renda, né, vem essa histórica renda, luta pela renda básica de cidadania aqui no Brasil, vem a figura para vocês do nosso querido irmão, grande figura, referência, que é o Eduardo Suplicy, um incansável em divulgar esse projeto político. E essa ideia, como o Suplicy, aprendi com o Suplicy, eu acho que muitos aqui aprenderam também, ela surge lá no Renascimento. Né? Grandes pensadores políticos da época, como Thomas More, como grandes pensadores da igreja, inclusive, pensavam numa renda para todos. O Papa Francisco, inclusive, na Páscoa de 2020, na nossa última Páscoa, ele pediu uma renda básica para os pobres ou um salário universal, ele falava. O Francisco disse, inclusive, recentemente, agora, na virada do ano de 2021, em mensagens, que não é bom conhecer muitas pessoas se não tomarmos conta delas. E ele dizia que, enquanto esperamos pela recuperação, os novos tratamentos, não negligenciemos os cuidados, porque ele falava, além da vacina, para o corpo precisamos de vacina para o coração, que é o cuidado. Por que eu omiti o Papa Francisco nesse papo da renda básica? Porque a ideia da renda básica parte por um princípio ético, o cuidado com todos. E não a sociedade da meritocracia, a sociedade da competição. Uma sociedade do cuidado. Foi isso que lá em Maricá fez-se com a moeda Mumbuca, garantindo uma renda básica para as pessoas, para que elas não ficassem ao relento diante de um período que eles estão vivendo a pandemia. Mas menos que isso, né? Desde 2016 a renda mínima já existia lá com essa moeda social. E aí qual é o convite que eu quero fazer? Primeiro, eu quero falar de uma perspectiva técnica, como é possível uma renda básica. E segundo e terceiro, eu quero falar de perspectivas políticas de construção disso. Se nós olharmos Maricá, se nós olharmos os países nórdicos, como Finlândia, a própria referência global é o Alasca, que é um país pequeníssimo, gelado, mas que tem as pessoas lá, elas conseguiram reduzir as desigualdades dentro do capitalismo. É muito importante que a gente perceba que a ideia, primeiro, não conceber mais essa ideia de dívida, né? De endividamento que acontece quando a gente pensa que não dá para garantir renda para todos porque o país se endivida. O próprio presidente do nosso país, essa pessoa inominável, né? Insensível à vida humana, ele dizia que a capacidade de dar renda para todas as pessoas extrapola e cria um endividamento para o Brasil. Isso é uma grande mentira. Né? A ideia da dívida é uma fábula se a gente pega a lógica econômica do nosso povo, que é os mais pobres, quando eles recebem uma renda, o que eles fazem? Eles devolvem isso pagando suas próprias dívidas. O povo está endividado. Milhares de pessoas no SPC, milhares de pessoas em todas as cadeias aí de dívidas e de problemas sufocadas. Então, primeiro, parte do dinheiro do nosso povo corrige dívidas e vai para o sistema financeiro, vai para os brancos, inclusive. Muito importante. O segundo ponto. Essa renda, ela serve como um direito à dignidade humana. Termos pessoas com renda é termos pessoas garantindo perspectivas de vida, de dignidade, né?
Quando você consegue taxar as grandes fortunas, você cria um, um, um caixa maior, no qual esse caixa você pode dedicar uma parte substancial dele para a garantia da renda básica de cidadania, ou seja, para poucas pessoas ainda. Não estou falando de uma renda básica universal, que é um caminho, inclusive, para a garantia de que a gente não tenha uma sociedade baseada no salário, mas sim uma sociedade baseada nos projetos, nos sonhos, e que haja uma renda para todos, para que não haja distinções, mas que, claro, cada renda venha com suas distinções de classe, de raça, de local, de território, corrigindo as desigualdades. Então, esse é um primeiro aspecto da renda básica: a garantia do direito, a garantia da perspectiva de vida, a garantia de uma dignidade humana plena. Isso é muito importante no período que nós estamos vivendo agora. Nós estamos virando a chave de combate à pandemia com vacina para as pessoas, que a gente vai ter que lutar para que seja uma vacina para todos, mas que seja uma vacina também garantindo essa vacina no coração. Que a gente fala de cuidado, nós precisamos pensar em todos os milhões de trabalhadores que não têm trabalho, que não têm renda, né? E com a renda básica, você sai dessa lógica de que os trabalhadores estão colocados hoje, de que eles têm que aceitar qualquer trabalho porque eles estão passando fome. O sistema financeiro cada vez mais mastiga as pessoas, e foi assim, né, na reação que eles tiveram quando lutou-se pela legalização, CLTização do trabalho doméstico, que eles se revoltaram. Por quê? Porque eles determinavam o salário. E hoje a sociedade do trabalho sofre disso porque eles querem determinar o trabalho porque a população está cada vez mais pobre e precisa de qualquer salário para viver. Não vai conseguir fazer, os mais pobres não conseguem fazer mediação dos seus salários, de negociação de emprego, né? Qualquer mixaria das grandes corporações estão fazendo, o povo precisa abraçar isso, né? Uma outra perspectiva técnica é pensar os segmentos mais atingidos. Vamos pensar aqui, como nós vimos a Mônica Calazans, uma mulher negra, periférica, enfermeira. Quantas mulheres têm o direito garantido de fazer um estudo, de terem de irem para a universidade, de terem garantia de cursos, de perspectivas, de compras, de se sentirem bem dentro desse sistema, dessa sociedade? Não tem, né? Milhares de mulheres negras nas periferias estão largadas à oportunidade alguma, senão de limpar a casa dos outros. É uma chave de superação. Bem, dentro dessas chaves de superação técnica, há uma importância muito, muito, muito relevante, que é a de construção de políticas para que isso seja possível. Então, esse segundo eixo é, de fato, da gente divulgar essa ideia. Falarmos que a renda básica de cidadania, ela é importante. Falarmos de renda básica, conversarmos sobre isso, discutirmos sua fórmula. Entendermos que uma sociedade não precisa ser dominada pela lógica monetocrática, lógica da moeda, lógica de dinheiro, mas pode ser dominada por uma garantia de direito mínimo da renda. E não vai ter distinções daquele que tem renda, daquele que não tem renda, porque todos terão rendas diversas, mas rendas que garantem que as pessoas costurem suas vidas nas vidas dos sonhos, dos projetos com outras pessoas. Então, essa é uma lógica que nos traz. Precisamos divulgar. A terceira é formular isso politicamente nas nossas comunidades. Construção nas comunidades de bancos comunitários, de redes de economia solidária, começando por hortas orgânicas comunitárias, começando por ecobairros, pela construção de um fórum que acompanhe, que busque o orçamento participativo. São lógicas de construção política que implicam as pessoas a participação da cidadania e a construção efetiva desse direito. Aí me lembro muito de Che Guevara nessas horas, né? Porque verdadeiros revolucionárias, eles são movidos por grandes sentimentos de amor à humanidade. O Che falava-nos isso, né? E isso é fundamental no tempo de hoje. Nós precisamos de um fundamental amor à humanidade, que construa redes de solidariedade e diga o que é direito de todos. Por isso, nesse dia, nessa manhã, no momento em que você se encontrar comigo nesse encontro de paz e de bem, lembre-se, o verdadeiro sentimento de amor à humanidade se dá com o sentimento de revolução, de construção de pontes. Façamos a discussão
ampla de que a vacina tem que ser para todos, para superarmos o racismo ambiental, para superarmos essa lógica de seletividade das políticas públicas e de chegar às grandes periferias, lutando para que não seja privatizado, primeiro, as grandes empresas não comecem a vender as vacinas, mas que o poder público faça isso de uma vez por todas para todos. E segundo, garantir renda para todos. E a renda básica está aí. Nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantos países discutindo renda básica como nós temos agora. E o Brasil é um deles. A gente precisa pressionar. Vocês conhecem, tem um site rendabasica.org.br, que é uma grande rede de movimentos sociais que a gente precisa fomentar e discutir e levar para a pauta do poder público nas regiões, que isso dá para ser feito por uma cidade, por uma prefeitura, por um estado ou por um país. Mas o poder que nós temos agora de virar a chave e defender para 2021 vacina para todos e renda. Esse é o grande desejo para nós, é um caminho de paz e de bem. Amigos e amigas, um grande abraço, uma semana de luta e de sonhos que são revoluções para a vida de todos. Um abraço.